Hoje eu vou falar sobre direita, esquerda, conservadorismo, progressismo e, e vou falar qual que é a forma que isso tem chegado até nós. Esse vídeo não é um vídeo muito profundo, é um vídeo superficial até na matéria. Vou me aprofundar mais no assunto em outros vídeos. Esse é só o início mesmo, de onde surgiram esses termos, esquerda e direita, uma coisa bem básica. Mas pode ser que algumas pessoas ainda não saibam de onde veio esses termos. Então nós vamos falar sobre isso. Mas antes eu quero pedir para vocês deixarem like, compartilhar esse vídeo para outras pessoas, seguir o canal, porque se o YouTube não entender que esse vídeo é relevante, ele vai ser mostrado para poucas pessoas e talvez esse conteúdo aqui seja divisor de água na vida de algumas pessoas, né? Comece assim a abrir a visão, abrir os olhos para que as pessoas se interessem pelo assunto. É um assunto bastante interessante. Eu devo confessar para vocês que eu gosto muito de estudar e eu acho que o estudo de política tem que ser prazeroso. Não tem que ser chato, não tem que ser cansativo, tem que ser prazeroso. À medida que a gente vai aprendendo, a gente vai ficando cada vez mais interessado, porque é um tema que vai puxando outros temas. Não adianta, a gente começa a estudar política e acaba estudando muitas outras coisas, porque a política ela está conectada a muitas coisas. E eu espero que o mesmo prazer, a mesma paixão que eu tenho por estudar política seja despertado em vocês, tá bom? Então vamos lá. Um vídeo curto aqui só para explicar a base do que é esquerda e direita, progressismo, conservadorismo e, e como que isso tem chegado até nós hoje. Então vamos lá, desde o começo. Os termos esquerda e direita surgiram na Revolução Francesa. Até a Revolução Francesa já tinha as ideologias, né? As extremistas e as moderadas. Porém, o termo esquerda e direita surgiram na Revolução Francesa por quê? Porque após o rei ter sido destituído e a Assembleia Constituinte passar a se reunir na Sala dos Estados, que era o parlamento na época, os moderados ficaram à direita do púlpito, né, ali do parlamento onde os parlamentares podiam falar, eles ficavam à direita e os extremistas à esquerda. Então parece uma coisa bem banal, mas é realmente isso. Os extremistas que queriam uma revolução violenta, sangrenta, abrupta, ficavam à esquerda, e aqueles que queriam uma revolução leve, tranquila, sem muitas grandes mudanças, ficaram à direita. Em um determinado tempo dessa assembleia, a direita foi praticamente engolida pela esquerda. Então essas barbáries que a gente tem das mortes por guilhotina, perseguições, né, a qualquer pessoa que se declarasse contrário à revolução, foi uma medida totalmente esquerdista. A direita nessa época já tinha sido aniquilada. Nem todos foram mortos, mas todos foram calados. Eles não tinham mais poder nenhum para decidir pela Assembleia. Então, no início dessas reuniões, eles ainda tinham palavra, ainda tinham um pouco de poder para segurar o lado extremista da esquerda. Mas eles cresceram tanto, tiveram tanto apoio popular, inclusive, que eles passaram por cima de tudo e de todos e fizeram uma revolução quase que totalmente com viés ideológico de esquerda. De onde vieram essas aspirações esquerdistas? Vieram do iluminismo. O iluminismo era uma visão filosófica na época que pregava a quebra de hierarquia e que pregava a quebra de autoridade e era contrária à religião. Então, o que eles tinham ali no momento? A quebra de autoridade, que era o que? O rei. E a quebra da religião, que era o que? O clero. Que era exatamente o que? A formação do Estado francês. Na época, o Estado francês era formado por 3 estados. O clero, o primeiro estado, nobreza, segundo estado, e o povo, terceiro estado. Então, quando os iluministas pregavam contra a religião, estava pregando contra o clero.
quando pregavam contra a autoridade, estavam pregando contra o rei. Então, eles queriam destruir o quê? O Estado francês, para que o terceiro Estado dominasse a França. E foi realmente o que aconteceu. Foi realmente o que aconteceu. Então, o surgimento do termo esquerda e direita foi daí. As ideias da esquerda foram ventiladas todas pelos iluministas, pelos filósofos iluministas da época, entre eles Voltaire, Diderot, Rousseau, entre outros, tá? Teve mais aí. Também do iluminismo acabou surgindo depois a Ordem dos Illuminates lá na Alemanha, quando Adam Weishaupt formou a Sociedade dos Illuminates. Então, o iluminismo, ele influenciou praticamente todo mundo. A própria Revolução Americana, que aconteceu um pouco antes da francesa, foi influenciada pelo iluminismo. Menos, porque na Revolução Americana nós não tivemos uma destruição do país como teve na França. Mas ela também foi influenciada por valores iluministas. Thomas Paine, por exemplo, que estava lá na Revolução Americana, ajudando ali a Revolução Americana a ser implantada, também estava na França. Thomas Paine deu o mesmo valor para a Revolução Francesa que deu para a Revolução Americana. Só que a Revolução Americana foi uma revolução realmente libertária, e a francesa não. A francesa foi uma revolução extremamente opressora para o povo. O povo morreu. O povo que foi defender a Assembleia na rua foi o povo que morreu pela Assembleia. Então ela foi muito diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quem morreu foram os combatentes, não foi o povo, entendeu? Então tiveram várias diferenças, elas foram influenciadas pelo mesmo ideal, porém tiveram desdobramentos totalmente diferentes. Enquanto ocorria ali a Revolução Francesa, um político inglês e escritor de periódicos também, chamado Edmund Burke, começou a escrever sobre a Revolução Francesa. Por isso, ele foi chamado, posteriormente, de o primeiro conservador da história. Tiveram outros conservadores antes que ele, mas não tiveram tanta visão quanto ele, porque ele estava narrando, enquanto a Revolução Francesa acontecia, ele narrava as atrocidades que aconteciam. E ele rebatia uma a uma. E ficava ele de um lado, criticando a Revolução Francesa, e do outro lado, Thomas Paine, defendendo a Revolução Francesa. Então foi uma guerra de narrativas desde aquela época. É óbvio que Burke, por mais que ele tenha feito comentários e tal, a Revolução Francesa seguiu seu curso normal. Muitos anos depois, os franceses caíram a ficha deles, eles perceberam que a Revolução foi péssima para o país, e eles fizeram um processo depois chamado de Restauração de Bourbon, que era tentar restaurar a França o mais próximo possível da monarquia antes da Revolução. Então, assim, eles viram que realmente a Revolução foi um tiro no pé. A França foi destruída pela Revolução. Só ficou a lição de que uma revolução violenta, abrupta como a francesa, não leva ninguém a lugar nenhum. E, a partir desse ponto, chegou-se à conclusão de que as revoluções violentas não surtiam efeito. Depois a gente teve várias revoluções violentas. A última revolução mais violenta que a gente teve foi na Rússia, que também não estava surtindo efeito desejado. A partir daí, um político italiano chamado Antonio Gramsci, ele percebeu que essa revolução violenta não dava efeito. Por mais que as pessoas eram subjugadas por um poder mais forte, elas não se submetiam. Não tinha uma verdadeira submissão, porque as pessoas não compravam a causa, elas estavam sendo obrigadas a fazer aquilo, elas estavam sendo subjugadas. Então, Antônio Gramsci, quando ele esteve preso por Mussolini, ele esteve preso, e esse tempo que ele esteve preso, ele escreveu os Cadernos do Cárcere, que era o que? Uma forma de revolução silenciosa, uma revolução cultural, e hoje é o que a gente recebe. Essa tentativa de destruir os valores judaico-cristãos vem de Gramsci. Ele pegou lá de Karl Marx, né, que destruiu o que? A propriedade, a família e a religião. Mas se você destruir apenas uma desses três pilares, você já destrói os outros demais. Então hoje em dia é mais fácil você destruir o quê? As famílias, através do quê? Da religião.
Então você deturpa os valores judaico-cristãos e as famílias vão ser destruídas. Uma família sem virtudes, sem valores morais, se destrói. Uma família em que cada filho faz o que quer, os pais não têm autoridade sobre os filhos, são famílias totalmente destruídas, disfuncionais, e essas famílias destruídas geram pessoas doentes que ficam à disposição, à mercê de qualquer doutrinador. Então, às vezes, o professor da escola se torna o melhor amigo do aluno revoltado em casa. Por quê? Porque ele ouve, ele dá a oportunidade do cara falar. Ele substitui, às vezes, a figura do pai. Por quê? Porque tem essa romantização do professor e a deturpação da paternidade. Então, esse marxismo cultural implantado por Gramsci tem esse condão de destruir a família. Outra coisa também que a gente não pode deixar de falar é que os nossos intelectuais não são tão intelectuais assim. A gente vê que para Gramsci que deveria ter uma elite intelectual que ditasse as regras para a massa. Mas hoje em dia a nossa elite intelectual é a Anitta, Emicida, Felipe Neto. Estamos mal de elite intelectual, né? Estamos bem mal. Enfim, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. O surgimento, né, da esquerda e da direita, quais ideais que formaram uma e outra, e como que isso tem chegado em nós até hoje. Então, hoje ele tem chegado a nós através de uma revolução silenciosa, uma revolução cultural, engendrada por Antônio Gramsci. Ele pegou os princípios comunistas e mudou a forma de implantação. Colocou uma forma disso ser implantado através da cultura e, é claro, através das escolas. Não podemos esquecer isso. Eu vou gravar um vídeo depois sobre a educação brasileira, em que o patrono da educação brasileira, o Paulo Freire, eu vou gravar um vídeo mais adiante sobre a educação no Brasil, que foi em grande parte influenciada por Paulo Freire, né? E Paulo Freire, ele colocou todos os princípios de Gramsci para funcionar aqui no Brasil, e todos funcionaram muito bem. Então, hoje em dia, nós temos uma doutrinação gramscista violenta nas escolas, acontecendo nesse momento, graças a Paulo Freire, que pegou os cadernos do cárcere e trouxe aqui para o Brasil. Paulo Freire também pegou a cartilhinha lá de Cuba, a cartilha educacional de Cuba, e também trouxe para o Brasil. Então, ele uniu o melhor dos dois mundos, né? A educação cubana e a revolução cultural de Gramsci, colocou aqui no Brasil, e nós estamos do jeito que estamos hoje. Bom, o que eu tinha para falar hoje era isso. Então, nos próximos vídeos aí a gente vai falar mais assuntos. Vocês podem pedir temas aqui embaixo. Fiquem à vontade, podem pedir temas. E conforme for, se tiver bastante pedido, um tema ou outro, até posso gravar um vídeo para sanar as dúvidas de vocês. Espero que o vídeo tenha sido bom, que vocês aproveitem o conteúdo para mudar a mentalidade de vocês com relação ao que a gente vive hoje em dia, que a intenção é mudança de mentalidade mesmo, é ver o quanto que a esquerda é ruim, o quanto que ela destrói a sociedade, né? Porque hoje nós já estamos no nível mais elevado de doutrinação, que é o nível do nós contra eles, né? Os pretos contra os brancos, os pobres contra os ricos, mulher contra homem. Nós estamos nesse nível mais elevado de doutrinação. E a gente precisa reverter isso urgente. E só vamos reverter isso com conhecimento. E eu vou dar minha colaboração para vocês, certo? Muito obrigado por terem ficado até aqui. Mais uma vez peço, sigam, curtam, vejam minhas redes sociais e até o próximo vídeo.